Orar não é apenas falar com Deus, é criar um espaço de conexão, fortalecimento e paz. E aqui no Hospital Adventista de Manaus, acreditamos que a oração é parte essencial do cuidado com a saúde. Chegamos ao último episódio da série A Ciência da Oração e hoje vamos explorar como tornar a oração uma experiência prática, transformadora e enriquecedora. Como podemos orar de forma mais profunda? Quais hábitos podem fortalecer nossa vida espiritual e emocional? Acompanhe este episódio especial e descubra como a oração pode fortalecer tanto o corpo quanto a alma. O próprio Jesus, antes de enfrentar a cruz, ele orou no Getsemane e encontrou forças para seguir adiante. Davi, nos Salmos, por exemplo, fala sobre como a oração o sustentava nos momentos de perigo. E Paulo nos ensina a orar sem cessar. Por isso, nos mantém conectados a Deus. A oração não é só um pedido de ajuda, é também um encontro com Deus que renova todo o nosso espírito. A oração é uma conversa com Deus. Ellen G. White, no livro Caminho a Cristo, ela diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então não há uma fórmula secreta para a oração. Existem vários motivos do porquê que muitas das nossas orações elas não são respondidas. Uma delas é, primeiro, nós não sabemos orar da forma correta. E segundo, nós precisamos entender que a vontade de Deus ela precisa ser soberana. Existem algumas orientações, por exemplo, você começa a oração agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você e mesmo agradecendo pelas dificuldades e as tribulações pelas quais você está passando. E também colocar diante de Deus as suas dificuldades, as suas dores e ser sincero diante de Deus. Você não precisa ir com algo formal na oração. Você fala as palavras que estão dentro do seu coração, que você sabe falar. E uma coisa muito relevante da oração é que ela precisa ser terminada em nome de Jesus. Tudo aquilo que você pede precisa ser feito em nome de Jesus, porque foi assim que o nosso Senhor nos ensinou. Você acredita que de cada 10 pacientes infartados ou cirurgiados do coração, 8 podem evoluir com ansiedade e depressão? E estudos randomizados demonstrou uma redução de mais de 30% de distúrbios de saúde mental em pacientes que praticavam oração. Então, quando a gente começa a entender que nós estamos falando de um remédio físico que tem uma série de efeitos colaterais, estamos falando de uma coisa que você pode fazer na tua casa, sem custo, a qualquer momento, e que não vai te dar efeito colateral danoso, e sim efeitos colaterais positivos. Na doença também há um propósito. Às vezes, o propósito é o crescimento espiritual da própria pessoa. Às vezes, há uma relação com a família. Nós vemos aqui pessoas que no momento de doença têm um encontro consigo mesmo. Hoje eu digo que eu sou uma filha de Deus que pode receber muitos nãos. Eu estou acostumada com os nãos de Deus. E o meu senso do amor de Deus por mim não vai diminuir com o não dele. Isso requer maturidade espiritual, Porque a imaturidade espiritual, ela me leva a acreditar que eu tenho que receber só sim e que todos os meus pedidos precisam ser atendidos. Mas isso é a visão de uma criança de 6 anos de idade. Isso não é a visão de um adulto. Isso não é a visão de alguém que já passou por muitas situações, que já amadureceu emocionalmente. Então, a maturidade espiritual, ela cresce com os desafios. Então, quanto mais desafios, se eu realmente confiar no processo, eu vou ganhar maturidade espiritual e eu vou ganhar intimidade com Deus, a ponto de Deus poder me dizer muito não, e eu mesmo assim saber que Ele está fazendo o melhor por mim. Nós tivemos um caso de um paciente lá no hospital, um paciente de apenas 23 anos de idade, com câncer, ele respirava apenas com 10% do pulmão inferior esquerdo. E ele se mostrava muito cético ali no começo, na verdade existia ali um conflito dele com Deus. Como acontece na maioria das pessoas que não acreditam em Deus, não é que elas não acreditam em Deus. Na verdade, elas têm situações mal resolvidas com Deus. E um certo dia eu fui visitar com outro pastor, o apartamento dele em que ele estava,
E enquanto nós estávamos fazendo oração, ele se sentiu tocado bastante pela oração. E ao final da oração ele disse: pastor, eu tenho um desejo muito grande. Eu tenho um desejo de me batizar. Eu tenho um desejo de entregar e selar a minha vida com Jesus. E foi um momento muito lindo, de fortalecimento com certeza para a fé e para a vida dele, mas também para toda a equipe. Foi um momento comovente, nós vimos profissionais ali realmente sendo tocados pela entrega daquele paciente numa situação tão difícil. O que mais me impacta de tudo isso, nós continuamos estudando a Bíblia, e ele disse: pastor, cada vez mais que eu estudo a palavra de Deus, eu percebo que Deus tem grandes propósitos na minha vida. Ele descansou, mas descansou tendo a certeza de que ele teria salvação eterna na vida dele. A oração nos aproxima de Deus, traz esperança e nos fortalece para os desafios da vida. Que essa jornada tenha inspirado você a viver essa experiência de forma mais profunda. Esse foi o último episódio da série A Ciência da Oração. Mas a oração continua sendo parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho e do nosso compromisso com o cuidado integral. Aqui no Hospital Adventista de Manaus, oramos porque acreditamos no poder da fé para transformar vidas. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada.